8 de outubro de 1977. Nascia em Miranda do Douro o menino que tanto corria e que veloz se tornou na conquista dos sonhos. O passo foi apressado, mas certeiro. Esperavam-no grandes provas, cá e lá, porque depressa qualquer caminho foi curto para a sua ambição. Ano após ano, conquistou campeonatos de corta-mato, em pista e de estrada. Somou provas e foi o mais presente em campeonatos internacionais. Encontrou na modalidade a sua forma de estar, de orientar e de amar. O atleta imparável que chegou a todos os continentes, que levou Portugal ao peito e se fez olímpico no Rio de Janeiro. A inspiração de centenas de atletas, Ricardo Ribas, El Comandante. Boa noite, Ricardo. Obrigada por estar cá. Eu é que agradeço. Como é que nasce a paixão pelo atletismo? Assim, eu já disse isto várias vezes. A paixão do atletismo, eu desde que me lembro de ser gente, desde que me lembro de ser da minha infância, em Trás-os-Montes, com 4, 5, 6 anos, primária, escola primária, eu andava sempre a correr. Eu sempre teve muito presente, sempre me correu nas veias o atletismo. E sempre foi, desde muito cedo, desde muito novo, acompanhar mesmo atletas na televisão, na rádio. Sempre foi uma paixão muito forte, muito grande mesmo, e sempre tive o sonho de um dia ser atleta de alta competição. Sempre tive o sonho dos Jogos Olímpicos muito presente. Há pessoas que dizem que não se lembram da infância, e eu lembro perfeitamente da infância. Eu tenho muito vivo mesmo na minha cabeça a escola primária, onde eu fiz a minha primária, e de andar a correr, andar a jogar aos cowboys, andar a jogar a apanhada, e eu sempre tive o atletismo muito presente mesmo. Mas o Ricardo abdicava dessas brincadeiras que eram comuns ao nível coletivo e corria? Não, eu brincava com eles todos. Os meus pais eram agricultores, nós tínhamos gado, onde numa aldeia é assim que funciona. De manhã sim, há que dizer que o Ricardo é de Miranda do Douro, sim, não é? Malhadas, Miranda do Douro, uma aldeia, onde de manhã vamos levar os animais. Estamos a falar de um percurso, de um trajeto de 3, 4 km, deixámos os animais e vinhamos para casa, e à tarde, ao fim do dia, repetíamos. E corria? E corria. Quando não tinha os animais, era sempre a correr. A minha mãe, na altura, até dizia que era impossível. Como é que eu já podia estar em casa com aquela distância de... Foi treinando por segunda intenção, não é? Sim, sempre. E já com 8, 10 anos, eu registava mesmo. Eu, por acaso, tenho pena não ter esses registros. Eu, com 8, 10 anos, já registava quanto tempo é que eu demorava a fazer esses percursos de ida e Mas volta. era incentivado ou era uma coisa absolutamente sua? Não, era mesmo minha, mesmo. Tinha algum ídolo? Tinha alguém que o inspirasse? Não, nunca tive. Eu costumo dizer que o meu maior ídolo sou eu mesmo. Boa. O meu maior ídolo, a minha inspiração sou eu mesmo. Sempre me inspirei em mim, e fui uma pessoa que me fui apaixonando pelo meu próprio talento. Foi eu próprio me motivei aquilo que eu fui conquistando. A sua força interior então deve ser tremendamente forte. Muito. É o meu foco. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, ao topo, foi porque me inspirei muito em mim mesmo, e nunca tive uma inspiração por fora. Admirava, como é óbvio, claro. Admirei alguns atletas, aprendi muito. Eu tive a sorte de treinar e estar em grupos de treino com os maiores atletas do mundo na altura. Paulo Guerras, José Ramos. Mais tarde tive a sorte no Benfica de estar ao lado, para mim, um dos maiores monstros do atletismo português, que foi o Rui Silva, medalhado olímpico dos 1500. Foi uma honra, um prazer, que é da mesma colheita que a minha, de 77, e já ter como colega de equipa foi uma aprendizagem, foi um momento único. Agora, é como eu digo, não tenho aquela referência que foi aquela pessoa que me motivou, foi aquela pessoa que fez, não. Não há um sonho o meu maior de ídolo, alguém, o meu não é? maior ídolo sou eu mesmo, fui eu mesmo. Acho isso espetacular. Quando é que tem o primeiro contacto com o clube? Ainda era criança?
É assim, eu sou um produto do desporto escolar. É o desporto escolar que me faz com que eu entre no atletismo a sério. Eu estou na escola primária, depois vou para Vimioso, para a preparatória, ao desporto escolar, ao corta-mato entre a escola, depois os primeiros vão ao campeonato distrital e aqui com 11 anos no campeonato distrital onde eu vou, sou vice-campeão distrital e o Carlos Diniz Fernandes, que foi o meu primeiro treinador, e ele tem contacto comigo, falou comigo e é esse primeiro contacto que eu tenho no ginásio Clube Bragança. Eu estive numa residência Alex Gulbenkian em Vimioso. Passado 2 anos, já é com o atletismo. Aos 12 anos o atletismo já tem muita influência na minha vida, porque eu saio de Vimioso e vou para Bragança, para uma outra residencial, onde eu já vou com o propósito de estar muito mais perto do ginásio Clube Bragança, muito mais perto de um treinador. Vou estudar para Bragança, para a escola secundária Abade Bassal, e já com o intuito de ter 1 ou 2 dias estar com o treinador. Como é que se chega à casa e diz, mãe, vou sair de casa e vou estudar para Bragança? É óbvio que tens que ter a permissão dos pais, não é? E a reação? Foi boa, só que nunca... Isto agora, nos dias de hoje, um pai está mais aberto a uma situação destas. Naquele tempo, em 1900 e qualquer coisa, é muito difícil. Nunca foi bem aceite, porque posso compreender. Somos 3 irmãos e a minha mãe sempre teve ter uma profissão. Correr não é profissão nenhuma. A minha irmã era enfermeira, a minha outra irmã também trabalhava na assistência social já com cursos formados e eu tinha que ter, como era a lógica, ter um curso. E uma GNR, uma PSP, só que não adiantava, a minha cabeça era correr. E acabaram por respeitar o sonho, não é? Mais ou menos. É? Foi assim a ferros? Mais ou menos. Foi a ferros, mais ou menos. Foi a ferros, mas pronto, depois as coisas... Mantém-se ali pelo ginásio Clube Bragança durante algum tempo, não é? Tive até aos 17 anos, ainda tive a oportunidade de ir porque depois na escola secundária Abade Bassal tínhamos 5 atletas muito bons, muito fortes, fomos ao Campeonato Nacional de Desporto Escolar, fomos campeões nacionais de desporto escolar, o que nos permitiu ir ao Campeonato do Mundo, à China, com 16 anos, fomos ao Campeonato do Mundo. Como é que foi toda essa experiência? Foi enriquecedora. Eu costumo dizer que... Com 16 anos ir à China era assim uma novidade... É brutal, porque se não fosse o atletismo... Nunca teria ido, não é? Nunca teria ido. Eu costumo dizer que o que mais o atletismo me deu foi esta questão enriquecedora de eu conhecer milhentas culturas. Eu conheci o mundo, não estive num continente que foi na Austrália, mas do resto estive nos continentes todos, tudo à custa do atletismo. A maior medalha que o atletismo me deu foi este enriquecer de conhecer culturas e países que, se não fosse o atletismo, era impensável, era impensável conhecer. Quando é que o maratona diz assim, há um atleta que nós queremos ir buscar? Não foi bem o maratona. Eu aos 17 anos, com este constrangimento todo que os meus pais não aceitavam, eu tenho uma fuga onde eu fugi de casa mesmo. Fugiu de casa? A sério? Eu fugi aos 17 anos, eu cheguei a um ponto que eu tinha a noção que se eu continuasse ali, nunca conseguiria alcançar o sonho que eu sempre tive, que era um dia chegar aos Jogos Olímpicos. Era o sonho da rebelde. E então foi uma decisão drástica mesmo e fugi E muda-se de malas e bagagens. Para Lisboa. Eu fugi para Lisboa. Quando digo fugir, é mesmo fugir mesmo. Ninguém sabia desta minha mudança e fugi para Lisboa. Andei 3, 4 dias em Lisboa a arrumar carros, estive num ambiente mesmo de morar em casas abandonadas. E pronto, eu tinha um contacto de uma pessoa que na altura
Naquele momento, naquela altura, as pessoas não emigravam para a França. Quem queria sair do interior ia para Lisboa trabalhar na restauração, trabalhar para a restauração, para restaurantes, e eu tinha um contacto. Ao fim de 4 dias não tive hipótese, tive que ligar para essa pessoa, que era da minha aldeia, e foi uma pessoa que me ajudou muito, e ao fim de 5 dias estava num restaurante a trabalhar. Isso é uma história fantástica. E a sua mãe, as suas irmãs? Não havia volta a dar. Porque Estava decidido, eu acho que no fundo, eu na altura não compreendia muito bem, mas eu hoje compreendo. Claro. Compreendo a minha mãe, compreendo Quando passamos a minha para o outro lado, não é? Compreendo, sou pai, neste momento sou pai e compreendo. Mas eu acho que no fundo um pai e uma mãe conhece os filhos que têm. Eu acho que no fundo sabiam que um dia aquilo iria acontecer. Porque já era muito determinado. Já era muito determinado. Sempre fui uma pessoa muito determinada. Porque há uma entrevista que se calhar a única entrevista que a minha mãe dá, que ela diz que não percebe como é que um miúdo aos 16, 17 anos soube atletismo. Não quer saber de festas, não quer saber de nada, não quer saber, só quer correr. E ela diz mesmo, ela assume mesmo que ele estava à espera daquele desfecho. E tanto é que ninguém não é a questão de ninguém fazer nada, mas ninguém tentou mobilizar-me, tirar-me essa ideia de ir para Lisboa, voltar outra vez para casa. Não. Como é que foi o choque da adaptação? Porque não foi sai nenhum, de uma aldeia... Não foi nenhum, porque eu sou uma pessoa muito determinada. E eu, a partir do momento que eu tenho essa determinação de ir para Lisboa, eu não quero ser derrotado. Há um orgulho também. Não é orgulho, não é uma questão de orgulho. A foco. É uma questão de foco. A partir do momento que eu saio, que eu tomo aquela decisão, eu tenho que agarrar aquela decisão com tudo. Porque eu não posso voltar para trás. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de determinação, é uma questão de derrota. Se voltasse para trás... Era uma derrota pessoal, é uma derrota pessoal. E agarrei com tudo. Como é que corre essa adaptação? Ingressa na maratona? Sim, depois é tudo uma questão de... Que idade tinha na altura? Tinha 17 anos, eu era menor. Pois. Eu era menor. E não pôde aceitá-lo? Não, eu era menor, aos 17 anos, em outubro já tinha 18. Ok. Eu fugi isto tudo aconteceu no dia 5 de setembro de 2017, eu no dia 8 de outubro já era maior. Já tinha 18 anos. Depois há um choque muito grande, aqui é que sim, há um choque muito grande, que eu estou a trabalhar no restaurante, depois o meu patrão na altura, que é o José Claudino, ele sabia que eu corria, de momento estou no Estádio Nacional. Eu estou no Estádio Nacional, estou no Maratona Clube Portugal, onde estão lá aqueles atletas que eu... Os nomes. Aqueles nomes que eu sabia que existiam, eu estou lá no meio, estou a treinar com eles. José Ramos, Paulo Guerra, João Junqueiras, Rafael Marques, maratonas. Eu de um momento para o outro não sei o que é umas sapatilhas, aquelas sapatilhas que uma pessoa sonha, ter aquele equipamento da Adidas. De um momento para o outro tens tudo. Isto sim foi um choque. Foi um choque, mas um choque positivo. Claro. Positivo. Aqui foi um choque positivo. Depois comecei lá no grupo, comecei a treinar, comecei a entrar em participações. E há uma coisa que eu tive sempre muito presente, e aqui tenho muito presente, que é, eu sei que tenho qualidade, e eu já disse isto várias vezes, mas a minha maior qualidade era o trabalho. O meu talento não me fazia chegar ao topo. Eu sempre tive isto muito, muito presente. Nunca se iludiu com o talento, com a queda Não, porque natural. eu sabia que eu não tinha talento. O meu maior talento era o trabalho. Eu, se quisesse chegar um dia lá em cima ao topo, eu tinha que trabalhar mais que os outros todos. Enquanto, já que toquei, o Rui Silva era um atleta super talentoso, é um atleta que não precisava treinar muito para chegar ao topo, toda a gente sabia. Eu não. Eu chego aos Jogos Olímpicos, a única pessoa que acreditou que um dia pudesse chegar aos Jogos Olímpicos fui eu. Porque era um atleta normal, eu era uma pessoa normal. Não se evidenciava. Não me evidenciava. Não quer dizer que não tivesse talento, mas talvez precisasse mais trabalho. Mas tive sempre isso presente. E o que não é fácil aceitar. Essa consciência e a não ilusão. Mas não é fácil aceitar.
porque eu lembro perfeitamente de um treino que eu faço com eles, quando eu digo com eles, é com o grupo de treino, Certo. que já é um Paulo Guerra, que é um campeão da Europa, há lá vice-campeões do mundo, há tudo. Não deixa de estar na elite, não é? Na elite, e eu estou a treinar, que faço um treino com eles, e quando eu faço aquele treino, eu qualquer dia estou... E isto é um momento espetacular, que o Rafael Marques, na altura, nesse treino, ou ele se apercebeu que era uma pessoa espetacular, a nível motivacional, foi dos meus treinadores que eu tive, e eu consegui tirar esse sumo como treinador hoje, eu consegui captar a forma como ele nos motivava, eu hoje consigo transmitir isso, e ele chega-se ao pé de mim e tem uma conversa comigo, e diz, olha, Ribas, pá, estás a ver este treino que tu fizeste hoje? Pá, foi um treino espetacular, foi mesmo um treino tal. Ele disse-me assim, olha, estás a ver o treino que tu fizeste hoje? Chegas a casa e fazes um risco na parede. Tens que fazer mais 50 treinos igual a 2 para seres um atleta de topo. E eu captei a mensagem. Pá, se tenho que fazer 50, tenho que fazer 50. Ele diz-me, um atleta, para chegar ao mais alto nível, tem que treinar 6 a 7 anos, todos os dias, certinho. E treino como os dois, tens que fazer ainda mais 50. Chegas a casa e tens que fazer. E eu captei a mensagem. Mas também e muitos atletas... tens a sorte de ter essa força mental. De captar. Porque havia atletas muito melhores do que eu que não aceitavam isto. Pensavam que com 2, 3 treinos já se consegue chegar. E é mentira, é engano. Quem quiser chegar ao topo, mas eu acho que isto é no atletismo, é na vida, em todo o lado, não é só na vida, a nível profissional. Quem quiser chegar ao topo demora muito tempo. E depois aqui é que está o talento. Quem é um atleta talentoso chega mais depressa. Quem é um atleta tem algum talento, mas o maior talento é o trabalho, vai mais longe. Demora muito mais tempo, mas consegue lá chegar na mesma. E eu tive isso sempre muito, muito presente. Isso é extraordinário quando, de base, achando que não tem talento, que eu discordo, mas não vamos discutir. Eu tinha algum talento. Eu acho que o seu talento passa também pela organização mental que já tinha. Disciplina. E pela capacidade de disciplina. Pela disciplina. Eu costumo dizer que vontade toda a gente tem. Disciplina, poucos conseguem. E não basta ter vontade. Eu, se tivesse vontade de chegar aos Jogos Olímpicos, eu só com vontade não chegava lá. Eu tinha que ter disciplina. Porque vontade toda a gente tem. É? Vontade toda a gente tem. O problema é ter disciplina para lá chegar. Todos nós um dia gostávamos de ir lá viver a experiência, não é? O problema é a disciplina para lá chegar. O Ricardo começa a competir a nível nacional e começa a ganhar também bastantes evidências. Sim, Foi campeão em Portugal em pista nos 5.000 metros em 2002? Sim. Eu, com 24 anos, consigo fazer 2 resultados muito bons. Já, quando eu digo resultados muito bons, são marcas muito boas aos 3.000 metros e aos 5.000 metros. É aqui que o Maratona Clube Portugal dá-me a oportunidade de eu sair do restaurante, faz-me uma proposta monetária para eu sair do restaurante. Com estas 2 marcas permite-me também a Federação Portuguesa de Atletismo a me ajudar a ingressar no Centro de Alto Rendimento do Jamor, e com duas conjunções permite-me dedicar-me ao atletismo por inteiro. E tinha um amigo meu que é o Carlos Ferrão, que ia lá, via-me a trabalhar no restaurante e disse-me isto. Eu acho que eu costumo dizer que eu sou um predestinado. Eu tive pessoas ao longo da minha vida, não me conhecendo, que me deram as palavras certas no momento certo. E eu soube apanhar isso tudo. Teve a sorte de ser audaz. E ele disse-me assim, Ribas, tu para seres empregado de restaurante e para seres o melhor tirador de finos do mundo, tens a vida toda. Para ser atleta, ou é agora ou nunca. É verdade. E eu arrisquei. Deixei a restauração, ainda durante 5 ou 6 meses fui lá a ajudar, porque foi uma coisa que eu sempre gostei e fiquei com isso no coração, a nível da restauração, e arrisquei bem.
porque os Teve outras condições também, não é? Os resultados depois foram lá e o descanso. Não era, nem era o treino em si, era o repouso, era o descanso, era o tal treino invisível. Que é uma parte importante. Era o tal treino invisível. Se treinar, eu costumo dizer que treinar toda a gente treina, ou bem ou mal, toda a gente treina. O importante é o descanso, é os pormenores. E eu fui um atleta de pormenores. Ao longo da minha vida eu fui um atleta de pormenores e esses pormenores foram os que fizeram a grande diferença. O Ricardo vai aqui em 2005 já ao serviço da Skoda. Sim. E é campeão nacional de corta-mato curto. Cross curto, foi o meu primeiro título de campeão nacional, foi o campeão nacional. Porquê que faz esta mudança da maratona para a Skoda? Cross curto. É tudo a nível monetário. Melhores propostas? As melhores propostas. Quem é atleta de alta competição é óbvio que, por vezes, o coração da camisola fala muito mais alto, mas há alturas da vida que não podemos olhar pela camisola, nem podemos olhar pelo coração. É oportunidades, é o dinheiro, a questão monetária é que manda e aí foi uma questão de monetária, mas nunca fechei portas, tanto é que eu vou 3 anos para o Skoda e regresso para o maratona. Eu, com 30 anos de atletismo, eu estive em 6 clubes, eu dou-me bem com toda a gente, dou-me bem com todos os presidentes. Há uma lealdade na entrada e na saída. Eu tive 6 treinadores na minha carreira. Muito provavelmente, se calhar, fui o atleta em Portugal de alta competição que mais vezes trocou de treinador. Mas eu casei em outubro do ano passado e eu convidei os meus treinadores todos para vir ao meu casamento. Isto diz muito. Claro. Diz a lealdade da memória e a memória. E isto o trocar de treinador, quando eu trocava de treinador, não era porque eu não gostava dele, era porque naquele momento eu já não era aquela pessoa que me conseguia motivar. Mas de eu fazer isso não quer dizer que eu tinha que ser chateado com ele. Era um insatisfeito? Procurava sempre mais? Eu sou uma pessoa especial. Eu tenho que estar com as pessoas, com a pessoa certa. Na fase certa? Na fase certa. Mas isso não quer dizer que a pessoa não goste de mim ou eu não gosto da pessoa. Naquele momento já não é, para ali já não é aquela pessoa que me motiva. E então eu vou falar diretamente com a pessoa. E acho que é assim que tem que se fazer, tem que ser... Com essa frontalidade. Tem que ser ao longo da vida. É isso que eu quero que as pessoas sejam comigo. Se eu já não as motivo, se eu já não faço parte naquele momento onde a pessoa precisa de mim, da necessidade da pessoa. Que a pessoa venha falar comigo e é assim que as pessoas têm que ser. Foi assim que eu fui e eu acho que é assim que as pessoas têm que ser comigo, porque eu não sou, nem nunca fui o melhor do mundo em nada. Considero-me uma pessoa diferente. Agora, melhor ou maior que as outras pessoas, eu sou igual a toda a gente. Soube sempre inserir-se nos contextos, ao fim e ao cabo, para guardar essa boa impressão a longo prazo, é prova de que soube sempre estar e soube sempre o lugar que ocupava e para onde queria ir, que é bastante importante. É assim que tem que ser. Em 2007 vai ao Quénia, não é? Vai à Suíça. Como é que foram essas experiências em corta-mato? Eu fui um atleta que me destaquei muito. Eu fui um atleta que me destaquei muito no corta-mato, porque eu gostava muito de corta-mato. No Japão, com 26 anos, havia na altura que era o circuito da IAF, que eram 6 corta-matos a nível mundial, e eu ganhei, fui o único atleta branco nesse ano a ganhar o corta-mato no Japão, no Quênia, com atletas africanos. E tenho uma história engraçada que é, estamos lá no dia antes, na conferência de imprensa, um sol radiante, então, tenho lá um tradutor e perguntam-me se me adaptava a correr com neve. Eu assim, com neve? Mas como é que é possível com neve? Se está um sol... Não, mas amanhã no dia da prova vai nevar. E nevou. Mas era inverno? Não, era em fevereiro. E isso pendeu ao meu favor, porque os atletas quenianos, um dia terrível, 12 km, um dia terrível, neve, frio, eles não conseguiam correr. E eu adaptei-me, eu era uma pessoa que me adaptava a circunstâncias climatéricas muito
Então foi fácil correr na neve no Japão e no Quénia no calor? Aí já não, a experiência já não foi tão boa. E a experiência já não foi tão boa. E no Quénia já Como é que se sente foi muito calor, muito... Não há muito como treinar para essas adaptações, não é? Não. É o Ali que é? é o que é. Tens de te adaptar e tens de fazer o teu melhor. Mas também já estamos a falar num campeonato do mundo, onde com condições atmosféricas muito complicadas, Adversas, mas mesmo assim não me sim. safei bem, acho que ainda fui 80 Se qualquer coisa. for. Ainda me safei muito bem, ainda me safei bem. Em 2009 vai aos prémios da lusofonia, não é? Aos Jogos da Lusofonia. Sim, foi em Portugal. Foi em Portugal. Foi em Portugal, foi uns jogos fantásticos, onde um ambiente de festa muito bom, onde um atleta brasileiro que ganha, o Rui Pedro Silva é segundo, e por incrível que pareça, é esse atleta brasileiro, este foi em 2009, e esse atleta brasileiro que em 2016 me dá uma ajuda espetacular, ajuda-me que eu falo muitas vezes com ele, e ele já deu uma entrevista que eu fui uma pessoa que também o inspirei a ele para fazer grandes resultados, que ele em 2016 durante a maratona ele ia fazer de lebre, ele ia ajudar a maratona a fazermos marca, para conseguir marca para o Campeonato do Mundo, e é esse atleta que 7 anos aparece na minha vida para me ajudar. Como é que desenvolvem essa relação? Como pares? Sem um pingo de competitividade? A gente íamos acompanhando nas redes sociais, que agora as redes sociais claro. têm essa benesse e têm essa importância, e vamos à maratona e ele está lá, está a fazer de leve, está lá, e eu perguntei-lhe até que quilómetro é que ele ia, e ele disse, Ribas, eu vou até aos 25, 26, e eu falei, e se achas que nos consegues levar até mais à frente? E ele disse, se eu puder, eu ajudo. E durante a maratona íamos falando, e ele chegou aos 26 e ele disse, Ribas, eu vou-te levar um bocadinho mais à frente. Ele foi até aos 30, foi até aos 35, e ele chegou aos 35 e disse, cara, eu vou parar, vai-te embora, tu... Tá? E eu fui-me embora e consegui a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio, e eu ofereci-lhe uma semana aqui em Portugal, e ele depois veio ter comigo e teve aqui uma semana a fazer um estágio comigo aqui em Mira, que era onde eu fazia os estágios de atletismo. Sente que foi passo fundamental em termos de motivação e de companheirismo em prova para conseguir a marca? Sim, sem dúvida. Se eu não tivesse aquela pessoa, aquele atleta, naquele dia, eu não conseguia fazer a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos. No fundo, tem ali uma benção. Sem contar. É por isso que eu digo que eu sou daquelas que vão acontecendo ao longo da vida, vão acontecendo ao longo da vida. Sei que também foi campeão nacional de corta-mato em 2013. Curto. Explique-me essa diferença. Porque... o corta-mato curto é de 4 km. O longo era de 12 e passou para 10. E eu tinha um sonho, um dos meus maiores sonhos, e não digo que é mágoa, não é mágoa. Eu queria um dia ser campeão nacional de corta-mato longo, que eu acho que aquilo é o que toda a gente um dia quer ser, campeão nacional longo. E eu nunca consegui ser. Tive a grande oportunidade de o ser em 2016, e só para ter uma noção da pessoa tão focada que eu sou, eu ainda ontem contei esta história. Eu em 2016 estava no Benfica, e eu estava na minha melhor forma de sempre a nível de corta-mato, e eu mentalizei-me, eu foquei-me, só havia uma pessoa que me poderia ganhar, que era o Rui Silva, do Sporting. Certo. Só aquela... pelos resultados que eu estava a acompanhar dos meus adversários. A gente vai acompanhando o que eles estão a fazer, onde é que eles estão a competir. E só havia uma pessoa que me podia ganhar naquele dia, que era o Rui Silva. Eu entrei na competição e foquei-me só no Rui Silva. Entramos na última volta, há um atleta o Rui Silva fica para trás, há um atleta do Sporting que ataca, o Rui Teixeira,
atacou, eu fui atrás dele, acabámos, e eu acabo a prova a festejar como se tivesse sido campeão nacional. Claro. E eu depois, atrás de mim, não sei quem é que ficou, e eu perguntei ao Rui Teixeira, ainda conseguiste ser segundo? E o Rui Teixeira disse-me assim, não, eu fui terceiro, tu é que foste segundo. E eu disse, eu fui segundo? Não, desculpa lá, eu ganhei, eu fui campeão nacional. Isso aconteceu. Não, quem ganhou foi... Eu tive durante 10 km um atleta à minha frente que foi-se embora, de início, e eu nunca ouvi. Eu já vi esse vídeo, o atleta, o Nelson Cruz, está à minha frente a terminar, a festejar, e eu não vejo o Nelson Cruz. É só... O foco estava no Rui Silva. É óbvio que eu não digo, claro não posso sim. dizer que eu naquele dia ia ser campeão nacional, porque isso não posso, estou a tirar... Se não sabe o Ricardo, não é ninguém, não posso, é? Ninguém. Futurologia não Agora, se faz. O que fica sempre aquela mágoa, porque eu naquele dia tinha tudo para ter sido campeão nacional e uma questão de foco demasiado mesmo, porque eu costumo... quando se ganha, eu costumo dizer, e isso aconteceu comigo, que um campeão não é o que ganha. Eu senti-me campeão em muitas outras provas e fui segundo e fui quarto, porque eu saí da prova e dei tudo. Por si e dei mesmo. tudo, e dei tudo. Dei tudo, fui um Isso campeão. É o que importa. E eu naquele dia fui segundo, mas não me senti um campeão, porque eu tinha mais para dar. E uma questão de foco, um erro, demasiado foco, excessivo mesmo, não consegui porque eu tinha muito mais para dar, mas isso não quer dizer que eu tinha sido campeão nacional nesse dia, por isso... São erros estratégicos? Mesmo, completamente. Entramos ali numa guerra do Benfica Sporting. Deixou-se levar. Além de entrar na guerra do Benfica Sporting, eu entrei na guerra do Benfica Sporting e do Rui Silva. e foi. É daquelas que não consigo compreender como é que é possível, mas aconteceu mesmo. Acontece. Foi uma boa aprendizagem. Acontece, tanto é que acontece que depois. Já aconteceu, tipo, como é que é possível aquilo acontecer? Aconteceu-me a mim, acontece. Por isso tipo, às vezes quando estamos atletas, tipo, quando estamos a correr na pista, nos 10 mil metros, que são 25 voltas, tantas vezes que acontece atletas, chegam à 24ª volta e param e começam a festejar e ainda falta mais uma volta. Perdem-se na conta? Completamente. O que é que pensa um atleta enquanto corre? Uma distância, grande. 4 km já não digo, eu não corria 100 metros, mas... Tem que estar focado. O que é que pensa um atleta? Tem que assim, eu falo por mim, é gestão de esforço. Tem que se ouvir o corpo muito bem e tem que estar, tipo, numa maratona de 42 km, são 2 horas e 15, é gerir. Não nos podemos distrair com nada. É ouvir o nosso corpo, gestão. Consegue ter esse foco sim, em permanência de 2 horas? Tem que se ter. Tem que se ter. Tem que se ter porque isto treina-se. Eu fui uma pessoa que gostava de treinar sozinho, para ouvir as sensações do corpo. A mim fazia-me confusão ir com outras pessoas a falar, a treinar. Eu treinei muitas vezes com a Dulce Félix, e a Dulce Félix é uma pessoa que gosta de falar, e eu e a Dulce passávamos 24 horas juntos. Temos essa sorte de passar 24 horas juntos. E era engraçado porque íamos treinar e ela não gostava de treinar comigo. Ela não gostava de treinar comigo porque eu ia calado. Eu acho que já ouvi isso. Eu ia calado, ia focado. E eu uma vez disse, mas que tu não falas? E eu escuta lá uma coisa. Nós passámos 24 horas juntos e tu ainda queres que eu vá treinar e eu vá falar contigo? Mas fui ser uma pessoa muito... Eu não via ninguém. Eu quando estava a treinar... Aliás, eu quando vim para Guimarães, eu estou em Guimarães há 13 anos, quem não me conhecia, eu ganhei um rótulo de antipático, mas antipático com letras altas. Era alguma reserva, não é? Eu quando estava a treinar era para treinar.
Nem que fosse a minha filha, nem que fosse o meu familiar, fosse quem fosse. Eu não ligava a ninguém. E então, quando entrávamos no campo, daquelas 2 horas antes da prova, então eu era mesmo um bicho competitivo mesmo. Não via ninguém. O que é que... Não há uma luta contra... Já percebi que não diverge o pensamento, mas não tem uma luta contra a sua mente quando tenta superar-se? Não tem assim uma barreira que se começa a tentar impor e que o Ricardo não, nega porque eu trabalhava, barroa? eu quando ia para a prova, eu trabalhava tudo no treino. Eu trabalhava já aquilo que me podia acontecer na competição. Eu trabalhava, eu acho que um atleta não pode só estar preocupado com a corrida, tem que se preocupar com as adversidades que lhe podem acontecer. E só assim é possível chegar-se ao sucesso. Qual é a maior adversidade que sente quando corre? Toda a gente fala das lesões, pode acontecer isto, pode acontecer aquilo. Eu acho que se nós trabalharmos isto tudo no treino, na competição não acontece. A competição tem que ser a coisa mais fácil de um atleta. O treino é que tem que ser difícil. E estas adaptações todas têm que ser no treino. Porque eu, em milhentas competições que eu fiz, só tive uma lesão muito grave, mas já foi no final de carreira. Rupturas, micro-rupturas, contraturas, eu nunca tive nada disso. Porque trabalha-se, isso treina-se. E eu tinha isso tudo muito bem trabalhado. Tinha isso muito... Eu chegava ao ponto... Tinha um planeamento de treino muito bem feito, muito bem elaborado. Eu cheguei ao ponto de, em treinos fortes para a maratona, desapertar a sapatilha, ver quanto tempo é que eu demorava a apertar a sapatilha, quanto tempo é que eu tinha perdido e quanto tempo eu precisava para recuperar aquele tempo perdido para a minha performance não se perder. Simulava todos os cenários possíveis. Eu simulava ir à casa de banho, tentar perceber quanto tempo é que eu perdia e quanto tempo teria que ganhar depois. Quantos quilómetros é que eu tinha para recuperar aquele tempo perdido, porque se eu sabia que se me acontecesse uma situação destas e se eu fizesse 1 quilómetro rápido para tentar recuperar aquilo o mais rápido possível, aquilo ia dar asneira. E eu simulava isto tudo. Isto é treino. E quando estás a fazer isto, não podes estar distraído com mais nada. Tens de estar focado. Foi com esse foco que foi para os Jogos Olímpicos? Sim, mas eu quando fui aos Jogos Olímpicos, antes dos Jogos Olímpicos eu tenho uma situação muito engraçada, que é em 2016, porque eu quando estou a preparar... Que é o mesmo ano. Eu tive um momento muito alto na minha carreira, em 2014, não, antes. Eu em 2007, quando eu tenho um topo, consigo chegar a um ponto alto da minha carreira. Ganhei a Taça da Europa nos 5.000 metros em Lisboa, pela Leiria. Depois adormeci um bocado também adormeci, não é tudo bem, eu adormeci, eu cheguei ao ponto da minha carreira e pensei, isto agora é tudo maravilha, já não preciso treinar agora. Está feito. Isto agora não preciso treinar, porque já sou dos... Quando eu fiz os 50 trazos que o Rafael Marques me mandou, quando eu fiz os 50 trazos, cheguei assim ao topo e iludi-me. Eu não preciso treinar, sou o rei agora. Já era campeão nacional, já sou dos melhores, já vou à seleção nacional. Já estou na elite. Já tenho o estatuto, eu não preciso treinar. O problema não é chegar ao topo. O problema é manter-nos lá em cima. E eu quando cheguei lá em cima... grande e rápida, cheguei lá em cima, iludi-me. Adormeci à sombra da bananeira. E eu tive um treinador, tipo o João Junqueiro, que um dia chegou ao pé de mim e disse-me assim: olha, Ribas, um atleta, quando não tem tempo, quando chega atrasado ao treino e não tem tempo para tomar banho, não vai demorar muito. E eu entrou por um ouvido e saiu por outro. Passado 2 anos, ele estava certo e eu estava errado. Claro. Quando eu olhei para mim,
foi uma queda brutal mesmo. Os clubes deixaram de acreditar em mim, os patrocinadores, alguns deixaram de acreditar em mim, e tu olhas para a tua volta e Precisava de ter estás mantido. pior. Eu estava pior. Do canto dos 50 treinos? Depois, eu estava pior dos cantos dos 50 treinos. É isso mesmo, eu estava pior do canto dos 50 treinos. Porquê? Porque as pessoas deixaram de acreditar. De ver o futuro de ver o em futuro. continuidade do Ricardo. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo: como é que é possível? Como é que é possível chegar a alguém? Como é que é possível eu chegar àquela situação? Alguém que saiu, tinha um sonho, saiu aos 17 anos, fez o caminho que fez, chegou lá em cima, iludiu-se e agora está cá em baixo. Isso, como é que é possível? Só tive um caminho. Foi assumir o erro, assumir tudo aquilo que eu fiz e agora não tenho que trabalhar igual aos 50 riscos. Eu agora, se quisesse chegar lá em cima, tinha que fazer 150 riscos, porque aqueles 50 já não chegava. Mas foi isso que foi fazendo? E foi isso que fui fazendo. Propôs-se? Entrei, porque eu pensei assim: se o atletismo deu-me o que me deu, mas foi com o atletismo, com a ilusão, com o erro, perdi tudo, vai ser o atletismo que vai ter que me dar tudo outra vez. Só o atletismo poderia salvar? Só o atletismo é que vai dar outra vez. Eu tenho que ganhar a minha dignidade outra vez com o atletismo. E comecei a treinar, fiz o meu caminho, entrei no Sport Lisboa, Benfica, no primeiro ano. E há aqui na segunda época do Benfica, há aqui um contrato que eu assino, que para mim foi o meu maior contrato da minha vida, o maior contrato que eu fiz, que me fizeram, foi quando a Ana Oliveira me deu a braçadeira de capitão. Quando a Ana Oliveira me dá a braçadeira... É um contrato simbólico. É um contrato que não há dinheiro no mundo que pague. Para mim, ali, não há um pacto de confiança também, não é? E de encorajamento. Completamente. Quando eu recebo a braçadeira de capitão, é nesse preciso momento que eu interiorizo. Eu ganhei a confiança das pessoas. As pessoas já estão a confiar em mim outra vez. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de monetário, é uma questão de confiança. Eu, a partir do momento que eu sei que as pessoas têm confiança, o resto vem. Bem. E é aqui que eu digo que foi o meu maior contrato da minha vida, foi quando o Benfica me dá a braçadeira de capitão. E a partir daí, as coisas começaram a aparecer naturalmente, os resultados começaram outra vez a aparecer, a fluir, as coisas começaram a aparecer naturalmente. Se bem que eu tive uma outra pessoa, que eu costumo dizer que eu tenho 7 mulheres. Eu tenho sete mulheres que me ajudaram imenso em toda a minha vida. E eu tive uma outra que foi a Adidas. Seria do mundo sem as mulheres, é verdade. Não é? Mas é mesmo. A Adidas, eu tive a Helena da Adidas, mesmo quando eu estive a passar o meu pior momento, e ela soube o porquê de me iludir, claro. Nunca deixou de me apoiar. Esteve sempre comigo. Sempre. Ainda hoje está comigo. Sempre comigo. Eu já abandonei a carreira, mas está comigo, faz questão de me ligar, está tudo bem. E é isto que marca a carreira de um atleta e marca uma pessoa. E depois, claro, depois em 2016, aos Jogos de 2008, 2012, 2016. E aos 2016. No Rio, não é? E no Rio. Eu em 2014 vou ao Campeonato da Europa de Zurique. E a Macedónia também, não é? Passa por lá. Mas aí, em Zurique, é um ponto onde eu sou 10º. Entro para a preparação olímpica, toda a gente sabe, tens outras regalias, tens um budget que para te permite entrar para a alta competição, para preparar estágios, tens uma verba que nós recebemos mensalmente, ou qualquer atleta recebe mensalmente, porque é um direito do Estado. Claro. E é aqui que eu tenho a minha última oportunidade. Eu, no dia 1 de janeiro de 2016, eu tive uma conversa familiar, porque tinha que ter uma conversa com a Dulce, e eu disse-lhe que eu só tenho uma hipótese de eu ir aos Jogos Olímpicos. Eu tenho que voltar a ser o atleta que eu era quando tenho 24, 25 anos. E este atleta é um atleta eu tenho que ir para trás.
Eu tenho que deixar de ser um atleta de Facebook, tenho que deixar um atleta de Instagram, tenho que deixar de ser um atleta de redes sociais. Tenho que ser um atleta como eu era antigamente, focado. E para isso, eu tenho que sair de casa. Eu fui para Mira, eu tive, e a Dulce aceitou, como é óbvio. Claro. Ela já tinha marca de qualificação para o Rio. Eu, durante 6 meses, eu vivi num quarto. Eu entrei num quarto, eu só saía do quarto para correr e para comer. Mais nada. Eu estive dentro de um quarto. Isto diz bem da pessoa. Diz muito do foco. Diz muito. Eu só saía, E do objetivo. Só saía para comer e para treinar. Eu subi 2 vezes a casa, foi muito. E eu tinha a maratona de Hamburgo marcada para dia 26, dia 27 de abril. Eu vou para Hamburgo, o meu fisiologista vai comigo, o professor Amândio Cupido, que esteve comigo, vai comigo. Eu não sei se foi a ansiedade, se foi alguma coisa que eu comi ao jantar. Eu, sábado para domingo, eu fiquei com a barriga, parece que estava grávida de 6 meses, barriga inchada. Era eu quando acordei, eu durante a noite, disse, como é que é possível? Eu acordei e eu disse para a professora Amanda, professora, eu não consigo. Não sei condições. Olha para isto, a professora Amanda, ela, eu estou em calma, não sei das quantas. Eu fui para o aquecimento, só ia para a casa de banho. Não estava mesmo, mas estaria doente. Diarreia. Estava mesmo doente, não é? Branco. Uma bactéria, talvez. Branco. Eu fui para a partida. Que é o tipo de coisas que não se prepara, não é? Aí não há volta. Aí não há volta. A professora Sameira olhou para mim e disse, vamos lá, Ribas, vamos lá que... Vai correr bem. Isto vai correr bem. Isso, como é que vai nada, aqui é falado. Como é que vai correr bem? Claro que não vai correr bem, eu sei perfeitamente. Eu transpirava, branco, só queria ir à casa de banho. Eu fui para lá, fiz 2 km e desisti. 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 Uma desidratação muito grave. Desisti, sentei-me nas casas e comecei a chorar. E eu, ao fim de 2 minutos, estás a chorar? Estás a chorar porquê? Aquilo que eu treinei, a ser das quadras, tive sorte porque a marca de qualificação não terminava naquele dia. Eu tinha mais 3 semanas para conseguir. Ok. Voltei para trás, peguei no telemóvel, li ao meu empresário, aconteceu isto, aconteceu aquilo, tal, não sei das quantas. Naquele dia estava muito vento em Hamburgo. Estava um vento, aquilo era impressionante. Era muito vento mesmo. É por isso que eu digo que eu sou um predestinado. Eu acho que aquilo foi Deus que disse, hoje não é dia. Já apanhou neve, já apanhou picos de calor. Hoje não é dia, não competi ali e passado uma semana, vou a Düsseldorf, umas condições espetaculares. Tenho lá o meu amigo Daniel Chaves, o brasileiro, 7 anos depois. 7 anos depois reencontro o Daniel Chaves, que vai fazer de leve para a prova. Ele que vai. Levo-me até aos 36 km e eu faço a marca de qualificação. Por isso, eu sempre tive um anjo da guarda que no momento certo, na altura certa, me ajudou a que isso tudo fosse possível. Mas é como eu digo, eu acho que eu também mereço porque fiz por isso. As pessoas boas normalmente são iluminadas por outras pessoas boas. Eu acho que sim. A bondade propaga-se. Eu acho que sim, não, eu tenho a certeza que isso claro. acontece. Sou católico, não sou uma pessoa de praticante. Não tem que ver com fé. Tem que ver com fé, não necessariamente com religião. Com fé. Eu às vezes eu lembro-me que o meu treinador, o professor Rafael Marques, costumava dizer que ele era de Fátima e costumava dizer que uma pessoa para rezar não precisa ir à missa, pode rezar em casa. Claro. Mas a sua reza é contínua e isso é que é bonito. Tem que ser. Como é que foi entrar na cidade olímpica, todo aquele assim, os Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos, para mim, infelizmente, deviam ter sido um ano depois. Nunca deviam ter sido em 2016. Mas era a data. Era a data. Ou então, a marca de qualificação que eu fiz devia ter sido um ano antes, porque eu estava muito desgastado. Para conseguir a marca de qualificação, eu desgastei-me imenso. Treinei muito,
E porque eu faço a marca de qualificação, passado uma semana já estou a preparar os Jogos Olímpicos. Claro. E o corpo, eu sentia mesmo que o meu corpo não queria treinar. Não teve repouso, Não talvez? não tive repouso. Depois há uma altura que o corpo até responde, até consegui treinar, mas depois houve uma altura da preparação, até as coisas já estavam a correr muito bem, e depois caí numa asneira, numa outra asneira infantil, que foi, aquilo que eu tinha o sonho de ir aos Jogos, para mim ir aos Jogos Olímpicos era o meu maior sonho. Meti um objetivo de chegar lá e ficar nos 50 primeiros. E que faz com que eu não aproveite o espírito dos Jogos Olímpicos. Okay. Vou muito mais tarde para o Brasil, para os Jogos. Vou muito mais tarde que os meus colegas, porque aí está muito calor, não sei. Quer dizer, não fiz a adaptação bem feita ao Rio, como eu devia ter feito. Mas pronto, foi o que foi. Agora, estar ali nos Jogos Olímpicos é qualquer coisa, é brutal. Agora, durante a competição, eu giro muito bem, eu passo a meia maratona ainda minimamente bem, passar para 2 ou 3 quilómetros, senti-me uma laranja sem sumo. Eu só queria terminar a maratona, e não entrar em colapso total. Foi a minha maratona mais lenta que eu fiz em toda a minha carreira. Mas o meu pensamento foi eu chegar e não entrar em colapso total, que é muito duro e tem que ter uma capacidade sofrimento. Foi muito sofrimento. Foi a maratona mais sofrida que eu fiz em toda a minha vida. Curioso, eu costumo dizer que o sonho tornou-se no meu maior pesadelo. Em termos desportivos, foi a competição que eu mais sofri em toda a minha vida. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas olhando para trás, fazendo o balanço, foi mais positivo? Não, sem dúvida alguma. Eu estar lá, nem que fosse o último, eu chegar lá, eu tenho uma fotografia que é qualquer coisa de sofrimento, é fantástico. Estar ali, é como eu digo, agora infelizmente agora, estão a tornar os Jogos Olímpicos, que não são os verdadeiros Jogos Olímpicos. Agora estão a tornar os Jogos Olímpicos só para as verdadeiras máquinas das máquinas. Estamos a falar uma marca de qualificação olímpica, quando eu fui aos Jogos Olímpicos, de 2 horas e 14, neste momento estamos a falar de uma marca de qualificação de 2 horas 8. Isto quebra o espírito olímpico. Quebra o espírito daqueles atletas que têm o sonho, como eu tive, de ir aos Jogos Olímpicos. Porque se a marca de qualificação, quando eu andava a lutar, fosse 2 horas e 8, eu nem tentava. É curioso como 1 segundo faz uma mudança tão radical. Muito, até 1 minuto. Para nós... Certo, sim. Sentir que 1 segundo muda uma vida. Eu fico triste porque há colegas meus, eu sou treinador, e há colegas meus que não mereciam que os principais responsáveis pelo atletismo mundial estão a fazer ao atletismo, porque não é, o espírito olímpico não é este. É a superprodução de humanos, não é? Completamente. Que tira o espírito estão a entrar comunhão estão a entrar outros fatores que não deveriam entrar e que muitos atletas talentosos vão sofrer e não vão ir aos Jogos Olímpicos, infelizmente, por causa destes fatores secundários que estão a acontecer. Que não retiram nem uma réstia de talento que seja das pessoas, não é? Completamente. Ricardo, treinador, é o comandante. Fala-me um bocadinho disso. Assim, eu costumo dizer que enquanto eu puder fazer aquilo que gosto, não vou abdicar disso. E o atletismo, como atleta, foi o que foi, e agora eu gostava de ficar ligado à modalidade. Mas não é ficar por ficar, eu faço por isso. Aquele menino que aos 16, 17 anos não queria estudar, não gostava de estudar, só queria correr. Eu estou na universidade agora com 45 anos. E o que é que está a tirar? A licenciatura em Desporto. Terminei
Porquê? Porque eu acho que a minha irmã, a minha família, a minha mãe merece isso. E até para o seu próprio complemento de conhecimento, Sim, não é? sim, mas sem dúvida. Mas quem se preocupava comigo quando tinha 16, 17 anos, tens que estudar, tens não sei das coisas. Eu sempre tive muito presente isso. Eu tenho que lhes dar um presente. E eu tenho a certeza que eu, quando terminar a minha licenciatura em desporto, a minha irmã vai ficar muito feliz. Claro. A minha mãe também vai ficar muito feliz. Claro. Porque era uma coisa que eles gostavam que eu fizesse. E isso é um presente que eu lhes vou dar. É um presente que eles vão gostar e merecem, porque não é fácil. Eu tenho a consciência. Foi um parto a ferros, conseguir vingar no... Quando eu saí, impor-se. quando eu saí aos 17 anos, não foi não deve ter sido um momento Sofrimento. para eles. E este é o O presente. Ricardo agora é pai, se calhar já entende, não é? Completamente. Às vezes os sonhos dos filhos doem nos pais. Deus me livre, né? E então estou a fazer por isso quero acabar a minha licenciatura em desporto, quero ficar ligado ao atletismo, mas numa vertente de campo. Não me estou a ver como dirigente, as coisas têm que mudar muito, mas não me estou a ver como dirigente. Mas acaba por fazer muita gestão do seu próprio clube, sim, porque eu já há 8, 10 anos eu pensava no pós-carreira. E eu pensava, o que é que eu vou fazer quando eu terminar o atletismo? Porque o atletismo... Tinha 43 anos, não é? Não, sim, 42, sim, tinha 42, mas eu já aos 35, 36 anos eu pensava, o que é que eu vou fazer depois de eu terminar a minha carreira? Porque isto não é nenhuma profissão, o atletismo é um modo de vida, não é profissão, é um modo de vida que eu escolhi e eu tenho que, quando eu terminar, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um programa de treino que é o Training Online of Distance, que é acompanhar atletas de pelotão, que é um programa individual, faço treinos personalizados para os atletas. Depois surgiu o Time El Comandante, que é uma equipa de atletismo que eu fundei, que eu criei, onde neste momento temos 146 atletas filiados. É obra. De todo o país. Com uma pandemia pelo meio. É verdade. É obra. É verdade. Como é que se consegue isso? Com muita dedicação. Tem atletas na Suíça e na Malásia? Na Malásia, Inglaterra, Espanha. Eu durante a pandemia, eu organizei 2 maratonas durante a pandemia para os meus atletas. Porque foi a maneira que eu arranjei de não os deixar desmotivar. Foi muito duro, não foi? Para os atletas foi muito duro. Muito. Faltas de condições eu organizei São Silvestres virtuais para eles, com camisolas, t-shirts, um kit, como se uma prova se tratasse. E em Mira, que é uma zona plana, eu organizei 2 maratonas para eles. Mas na primeira tivemos 35 atletas e na segunda tivemos 40 e qualquer coisa. Mas tipo simular, para eles não perderem o espírito competitivo, para não perderem esse foco, não é? para eles não se perderem esse foco e a esperança de que voltariam. Que isso abre isso. Toda a gente, eu agora olho para trás e aqueles 2 anos, disse, como é que é possível isto acontecer no nosso tempo? Nós já nem nos lembramos. Nós já não nos lembramos. Sentiram um varrimento deste período. Já ninguém se lembra. Eu acho que já ninguém se lembra daquilo que nós passamos. Estamos fechados em casa, ninguém pode sair de casa. Mas a mente também tende a fazer isso. Sim. Agora, há muita gente que sofre com isso, e que sofreu com isso. E algumas carreiras que ficaram... Sim, a nível de saúde. Tenho o caso muito pessoal como treinador da Dulce Félix. Se os Jogos Olímpicos tivessem sido em 2020, a vaga de qualificação tinha sido a Dulce, e a Dulce tinha ido aos Jogos Olímpicos. Claro. Como aquilo passou mais um ano, a Dulce passou por um momento muito terrível, que ela foi uma atleta que sofreu imenso. Ainda hoje não é a atleta que foi, ainda estamos a passar por um processo muito duro, muito difícil,
e a marca de qualificação, não conseguimos fazer a marca de qualificação, não conseguimos ganhar pontos e não foi aos Jogos Olímpicos. Mas tiveram um brinde. Sim, já tínhamos. Foi da vossa filhada. E foi a Matilde que conseguiu segurar e ainda consegue segurar muito as pontas disso. É difícil equilibrar, não é? Dada a altura, a frustração, Mas quando se tem um filho, os filhos valem tudo. Sim. Aí a Matilde foi muito importante nesse sentido. Projetos para o futuro? É fortalecer o El Comandante. Fortalecer o projeto training que eu tenho e agora quando temos este projeto que é a Escola de Atletismo Dulce Félix, que já estamos a trabalhar nele. Está situado em? Aqui em Guimarães, na pista Gêmeos Castro. Já tenho 10, 12 miúdos entre os infantis e os juvenis e o meu foco, aquilo que eu gostava e aquilo que eu quero é, quando terminar a licenciatura, começar a trabalhar nas escolinhas, nas AECs e começar a captar crianças. É óbvio que não no sentido de procura de talentos, procura de campeões. Acaba por acontecer. Sim, isso acaba por acontecer. Acaba por acontecer por naturalmente. Mas pôr os meninos, pôr as crianças a praticar desporto. Não é só correr, porque as pessoas pensam que o atletismo é só correr, mas não é correr. O atletismo tem muitas modalidades, tem lançamentos, tem saltos sem comprimento, tem salto em altura, tem salto à vara. E há talento, porque isso... o Nelson Nebra começou no corta-mato, foi campeão olímpico no triplo salto. Há casos desses e há... A disciplina do atletismo em si também é muito diversificada, sim, não é? E acredito que há... Agora, se não levarmos isto à escola, se não levarmos o atletismo à escola, quem diz o atletismo diz qualquer outra modalidade. Se não levarmos isto à escola, os meninos também não têm essa noção. Não têm essa noção. E cada vez mais, os pais têm menos tempo para levar os meninos. Cada vez é mais difícil. Cada vez é mais difícil. E o meu objetivo, aquilo que eu gostava, era, em vez de os meninos irem terem com o El Comandante, é o El Comandante que vai ter com os meninos, às escolas. Estar mais presente, estar nas juntas de freguesia. O objetivo é mesmo esse. Não estar à espera e é o El Comandante ir às escolas e ter com haver um ponto de contacto mais local. Mais local, sim. Esse é o grande objetivo. Agora, estamos a falar de um clube que está a sobreviver com alguns patrocinadores. Cada vez é mais difícil, claro. Mas aquilo que eu gostava era que um dia um sponsor, um verdadeiro sponsor, viesse ter com o El Comandante para fazer vamos aproveitar aqui a oportunidade para fazer um trabalho como, pronto, contínuo. Um contínuo para dar mais condições e dar mais qualidades aos atletas. Isso é o meu grande objetivo e continuo a bater portas. Acredito que sim. Porque o Ricardo é focado e determinado. A sua história de vida mostra isso. Acredito que sim, que um dia isso vai acontecer. Ricardo, foi um gosto tê-lo cá. Volta cá quando tiver novidades. Está combinado. Combinado? Está combinado, fica combinado. Eu desejo para vocês os maiores sucessos. E sem dúvida que vamos continuar a ouvir falar do El Comandante. Tem que ser. Em pouquíssimo tempo chegaram às centenas de atletas, mais algum tempo eu tenho a certeza que o objetivo vai se cumprir. Esse é que é o grande objetivo. Obrigada por muito obrigado. Obrigado. Não podíamos fechar da melhor maneira. Não se esqueça, acompanhe os nossos conteúdos na internet. Até à próxima.